Invocação do Mal vem assustando o público há mais de uma década, e a história do filme não é nem tão fictícia quanto alguns podem pensar. A verdadeira história de Invocação do Mal, ou seja, o caso da família Perron, pode ser, sob alguns aspectos, mais assustadora do que os próprios filmes. Já dizendo, milhões de pessoas assistiram ao filme, mas nem todos conhecem a história real que existe por trás da produção. E por isso o vídeo de hoje. Se você gostou da ideia, já deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, porque a história de hoje é sobre a história real por trás de Invocação do Mal. Imagine-se em uma casa antiga, cercada por árvores e com um passado sombrio. A cada noite, sons estranhos ecoam pelos corredores. Objetos se movem sozinhos e uma presença de outro mundo parece pairar sobre a família que ali reside. Essa não é apenas uma cena de filme de terror, mas a realidade vivida pela família Perron. Na vida real, Roger e Carolyn Perron se mudaram para a casa de fazenda de Roseland em 1971, com suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. Aliás, sabe aquele clichê de filme de terror onde uma casa tem um histórico tenebroso de ruim, morreu um monte de gente na casa e tudo mais, e mesmo assim a família que está querendo se mudar pensa, por que não? Pois é, aparentemente, existe um motivo para esse clichê existir, porque foi exatamente isso que aconteceu na vida real. E essa parte é até provada. Mais pra frente eu vou falar do histórico da casa e vocês vão ver que tinha todo o motivo do mundo para a família preferir morar em qualquer outro lugar do que na casa. Para ser justo, eu não sei se eles já estavam sabendo do histórico da casa antes de comprá-la. Ainda assim, não custaria muito tempo fazer uma pesquisa rápida antes da compra. Mas tudo bem, vamos continuar. Como já dito, Roger e Carolyn eram pais de 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. Na época, Roger era um vendedor de joias viajante e estava sempre longe de casa. Andrea disse em entrevistas que é provável que seja por isso que ele era o menos visado pelos espíritos. E inicialmente se recusou a acreditar que a casa era mal assombrada. Nas palavras de Andrea, a filha mais velha, ele não estava tendo as mesmas experiências que nós, e, quando chegava em casa exausto, a última coisa que ele queria era ouvir a minha mãe dizendo: Roger, acho que temos fantasmas. No entanto, mais tarde, Andrea disse que Roger admitiu que não queria acreditar na esposa porque não queria pensar que colocou sua família em uma situação perigosa com a compra da casa. O filme retrata os eventos acontecendo em um período muito curto. Mas na vida real, a família Perron realmente viveu na casa até 1980. Andrea Perron escreveu um livro intitulado Casa das Trevas, Casa da Luz. E ela disse o seguinte em uma entrevista: todos nós tivemos encontros com espíritos. Alguns foram desagradáveis, alguns foram adoráveis, cordiais e comunicativos. Alguns benignos, outros malignos. É claro que o que realmente aterrorizou os Perrons foram estes últimos. A família viu aparições de corpo inteiro, ouviu barulhos e sentiu odores podres na casa. Até ataques físicos ocorreram. Eles foram atormentados por forças sobrenaturais por um bom tempo. Carolyn, Roger e suas 5 filhas não paravam de notar coisas estranhas acontecendo quase imediatamente após se mudarem. Começou pequeno. Carolyn notava que a vassoura sumia, ou parecia se mover de um lugar para o outro. Ela ouviu o som de algo raspando na chaleira na cozinha quando não havia ninguém lá. Ela encontrava pequenas pilhas de lixo no centro de um piso de cozinha recém-limpo. As meninas começaram a notar espíritos pela casa, embora, na maioria, fossem inofensivos. Havia alguns, no entanto, que estavam bravos. Eu tô brabo, mano. A família constantemente sentia a presença de entidades na casa. Sombras se moviam pelos cantos, objetos eram jogados. Portas se batiam sozinhas e vozes indistintas ecoavam pelos corredores. Os membros da família Perron relatavam ser tocados e arrastados pela cama durante a noite, sentindo uma força sobrenatural
tentando imobilizá-los. Os membros da família foram vítimas de ataques físicos, como arranhões e mordidas, que não apresentavam nenhuma explicação lógica. Carolyn, a mãe da família, disse: "Eu estava no quarto, por volta das 5 da manhã, quando tive a primeira visita. Abri os olhos e vi a coisa mais assustadora que já vi na minha vida. Era uma mulher muito alta. Sua cabeça era como um saco de teias de aranha com pequenos fios de cabelos pendurados." E agora acho que é uma boa hora para falar daquele histórico da casa que eu comentei há pouco. 8 gerações de uma família extensa viveram e morreram naquela casa. Aparentemente, alguns deles nunca saíram. O antigo livro de registros públicos da cidade revela que, ao longo de sua existência, a propriedade foi palco de 2 suicídios por enforcamento, 1 suicídio por envenenamento, o assassinato de uma moça, 2 afogamentos e a morte de 4 homens que congelaram até a morte, além de outras perdas trágicas. E tem até coisas mais pesadas do que isso que eu prefiro nem comentar. Mas como você pode ver, parece um bom lugar para se mudar com a família toda. Certamente que sim. Mas voltando, entre os seres que atormentavam os Perrons, um deles parecia ser o pior: o espírito da suposta bruxa Bathsheba. Nas palavras de Andrea Perron, quem quer que fosse o espírito, ela se considerava a dona da casa e se ressentia da competição que minha mãe representava para essa posição. Acontece que havia uma pessoa real chamada Bathsheba Sherman que morava na propriedade dos Perrons em meados de 1800. E a verdade é que não se sabe muito sobre ela, mas havia rumores de que ela era uma bruxa envolvida com algumas coisas bem ruinzinhas. E existia, de fato, evidências de que ela estava envolvida na morte do filho de um vizinho, embora isso nunca tenha sido provado. A suspeita cresceu quando uma criança morreu misteriosamente sob seus cuidados. Quando o bebê foi examinado, foi determinado que o ferimento mortal foi causado por uma grande agulha de costura que havia sido empalada na base do crânio da criança. Embora os habitantes da cidade acreditassem que Bathsheba sacrificou a criança como uma oferenda ao diabo, devido à insuficiência de evidências, um tribunal considerou que ela era inocente de qualquer delito. Apesar de seu nome ter sido limpo legalmente, o público não estava convencido. Mas é importante dizer que isso foi o que eu consegui achar na internet sobre ela. E eu não sei se isso é verdade. De novo, as informações que existem acerca dessa pessoa são bem escassas. Mas eu achei importante trazer essa informação aqui, até porque a própria família Perron acreditava que era o espírito de Bathsheba que os atormentava. De acordo com Andrea, a família também experimentou outros espíritos que cheiravam a carne podre e faziam com que as camas se levantassem do chão. Ela afirma que seu pai entrava no porão e sentiu uma presença fria e fedorenta atrás dele. Eles frequentemente ficavam longe do porão com um piso de terra, mas o equipamento de aquecimento frequentemente falhava misteriosamente, fazendo com que Roger se aventurasse a descer. Mas voltando a Bathsheba, não era só a família Perron que achava que era Bathsheba que estava aterrorizando eles. E é agora que a gente vai falar daquele casal, os Warren. Antes, vamos falar um pouco sobre os Warren. Ed Warren era um veterano da Segunda Guerra Mundial e um ex-policial, e segundo ele, se tornou um demonologista após estudar o assunto por um tempo considerável e por conta própria. Lorraine, por sua vez, afirmava ser uma clarividente e médium. Tinha uma capacidade notável de se comunicar com seres de outra dimensão. Ed e Lorraine Warren foram figuras cruciais na popularização da ideia de que o sobrenatural existe e pode ser investigado. Casados e profundamente religiosos, eles dedicaram suas vidas a investigar casos de possessão demoníaca, assombrações e outros fenômenos paranormais. Em 1952, Ed e Lorraine fundaram o mais antigo grupo de caça-fantasmas da Nova Inglaterra. Eles rapidamente ganharam notoriedade como respeitados investigadores paranormais após sua investigação inicial das assombrações de Amityville. É claro que a vida deles não foi só isso. Como isso aqui não é um vídeo só dos Warrens, eu só fiz o resumo do resumo. Diferente do que alguns pensam, não foi a família Perron que contatou os Warrens, e sim os Warrens que contataram a família. Isso após ouvir sobre sua situação de outros pesquisadores paranormais. Logo se ofereceram para ajudar. Em uma entrevista, Lorraine disse: "Eu sabia que a casa estava sob ataque de forças sobrenaturais. Tudo o que eu precisava
era entrar nela. E embora retratado mais como um exorcismo no filme, o que aconteceu foi que os Warrens guiaram os pais da família por uma sessão espírita para ajudá-los a se comunicar com qualquer entidade maliciosa que tivesse como alvo Carolyn e suas filhas. Andrea afirma ter testemunhado secretamente a sessão. Nas palavras dela, achei que ia desmaiar. Minha mãe começou a falar uma língua que não era deste mundo. Uma vez estivemos na terra. Com uma voz que não era dela. Sua cadeira levitou e ela foi jogada para o outro lado da sala. Ela ainda completa: a única vez em que fiquei realmente assustada foi durante a sessão espírita. Não há palavras para expressar adequadamente esse evento. Embora a versão cinematográfica dos eventos culmine com Ed realizando um exorcismo em vez de uma sessão espírita, Lorraine insiste que ela e o marido nunca tentariam um, pois eles devem ser realizados por padres católicos. Aliás, uma coisa que pouca gente sabe é que após a sessão espírita, Roger expulsou os Warrens da casa, preocupado com a estabilidade mental de sua esposa. Inclusive, foi aí que a investigação dos Warrens chegou ao fim. Roger decidiu que a presença dos Warrens na casa não estava mais ajudando a situação, e ele simplesmente solicitou que o casal deixasse a propriedade. Eu sei que a decisão de Roger pode parecer precipitada em um primeiro momento, mas vamos dar uma analisada no que estava acontecendo. Em vez de diminuir, a atividade paranormal na casa se intensificou durante a presença dos Warrens, causando mais sofrimento à família. E é claro que eu sei que isso estava dentro do esperado, porque às vezes as coisas precisam piorar, e muito, antes de melhorar. A decisão de Roger de solicitar que os Warrens deixassem a sua casa, embora possa parecer drástica à primeira vista, revela-se uma escolha até que muito sensata, porque é o seguinte: é inegável que a experiência que a família vivenciou causou um profundo impacto neles, sobretudo em Carolyn. Os relatos de possessão, torturas e ataques físicos sugerem um nível de sofrimento psicológico e físico inimaginável. A continuidade dessa situação poderia facilmente levar a um colapso físico e emocional, com consequências potencialmente fatais. Caso Carolyn viesse a falecer em decorrência dos eventos ocorridos na casa, os Warrens poderiam ser responsabilizados. É importante ressaltar, pessoal, que o que estava acontecendo ali não era nada exatamente oficial, por assim dizer. A opinião pública e até mesmo o sistema legal poderiam questionar suas ações, e eles poderiam enfrentar acusações de negligência ou até mesmo de prática ilegal. A decisão de Roger, portanto, pode ter salvado os Warren. Após a saída do casal, a família Perron continuou enfrentando desafios relacionados à atividade paranormal. No entanto, a intensidade e a frequência dos eventos diminuiu com o tempo, e eles conseguiram se mudar em 1980. É importante lembrar que em situações extremas como essa, a prioridade deve ser a preservação da vida, mesmo que isso signifique abrir mão de encontrar uma possível solução imediata para os fenômenos ocorridos. De acordo com Andrea, a família continuou a viver na casa devido à instabilidade financeira, até que eles puderam se mudar em 1980, como eu havia dito. E essa casa, inclusive, existe até hoje, e você pode até alugar ela. Ela virou uma espécie de ponto turístico, e muitas pessoas pagam para passar uma noite ou até mais na famosa casa. Mas aqui vai a sabedoria do dia: não pague para ver o capeta. Andrea enfatizou a autenticidade do filme, mas observou que ele não transmitia completamente sua realidade angustiante. Mas e aí, o que você achou dessa história? Você pode deixar um comentário aqui embaixo contando o que achou de tudo isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui para fortalecer. E por último, e não menos importante, se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, porque tá vindo mais conteúdo como esse pela frente. Dito isso, até o próximo vídeo. Fui!